Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente inicia mais uma aula de biologia. Vamos iniciar o estudo de um grande reino, que é o reino Animalia. Ele é dividido artificialmente em invertebrados e vertebrados, tá? Por que eu disse artificialmente? Porque isso não reflete a história evolutiva do grupo, né? Hoje a gente já sabe que existem vários estudos aí que podem mostrar para nós graus de parentescos um pouco distintos do que a gente imaginava até agora, né? Com essas separações. Então, a taxonomia, ela tem evoluído muito e mudado muitos arranjos, né? Muitos táxons que a gente achava que eram táxons naturais, desculpa, e hoje a gente já entende que são táxons artificiais, né? Então, a gente usa esse termo para representar que são agrupamentos que o ser humano fez, mas que não são fidedignos à história evolutiva daquele táxon, daquele grupo, tá? Bom, então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá? E vamos iniciar aqui com a nossa apostila, pessoal. Então, vamos lá. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver hoje sobre esse grupo, né? Esse grupo grande, enorme, que corresponde a aproximadamente aí 95% da biodiversidade de todos os animais do planeta, que são os invertebrados. Então, nele, a gente vai conhecer vários grupos menores, né? De táxons inferiores, tá? Então, vamos lá. Esse texto, essas imagens que eu trabalhei aqui na apostila, são desse site, tá? Só Biologia. E aqui abaixo, eu peguei material de um outro site, chamado Biologia Net. Então, quais são aí esses filos, né? Dentro desse grupo invertebrados que nós vamos estudar hoje? São os poríferos, são as esponjas, tá? Equinoderma ou equinodermata, que são as estrelas do mar. Quinidários, né, que são as águas vivas e os corais. Anelídeos, como o nome já diz, né, vermes em formato de anéis, né. Plateumintos, são vermes achatados. Nemateumintos, que são vermes cilíndricos. Aqui nos anelídeos, eu falei vermes, gente, mas nem não é assim, não tá certo, tá? Esse grupo aqui são animais de corpo cilíndrico, e não vermes, tá? Verme é um nome, assim, comum, nome popular que a gente usa para esses dois grupos, plateumintos e nemateumintos, tá? Desculpa, aí foi falha da prof aqui. Tá. Aqui em nemateumintos a gente tem a famosa lombriga, né? Os moluscos, que são aqueles animais de corpo mole. E os artrópodes, né? Que aqui a gente encontra vários grupos, incluindo a classe insecta. Tá bom, gente? Então, hoje é um dia onde a gente vai ver, assim, conceitos básicos desses filos. Porque a gente poderia muito bem passar um mês estudando só porífero, um mês passando só, enfim. Temos muito material aí disponível para quem quiser se aprofundar. Inclusive, no nosso grupo do WhatsApp, eu já enviei para vocês, né, materiais de aprofundamento, caso vocês se interessem, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a leitura com calma dessa apostila, para que a gente dê conta, né, de responder às atividades e a avaliação, que nesse bloco vocês vão ver que está bem tranquilo. Os animais compõem um reino com mais de 1 milhão de espécies. No entanto, fósseis encontrados revelam que uma quantidade muito maior de espécies animais já viveu na Terra, mas hoje estão extintas. Então, fósseis são
registros biológicos, né, que foram de alguma maneira preservados ao longo dos anos e são provas, né, provas de que uma determinada espécie ocupou aquela região. Então a gente às vezes encontra ossos fossilizados, né, esqueletos, às vezes a gente encontra um indivíduo inteiro dentro de um exudato de uma planta que se chama âmbar, né, tipo um óleo que fica tipo uma cera, não sei explicar assim a textura química do processo, mas vira tipo uma pedra que é parcialmente transparente, né, que só tem uma coloração alaranjada, e a gente consegue ver muitos animais pré-históricos, né, de pequeno porte que ficaram ali preservados. A gente pode encontrar também fezes fossilizadas, dentre outros materiais que hoje em dia, com a tecnologia, né, e com a evolução dessa área aí da biologia, a gente consegue provas biológicas de que determinada espécie realmente existiu, de que ela ocupou aquele território, né? Então, eu já deixo aqui um convite super especial para vocês. Se vocês ainda não conhecem o Museu de História Natural aqui de Alta Floresta, pessoal, olha, vale a pena conhecer, tá? Fica quase em frente à atual agência da Caixa Econômica, tá? Funciona no período vespertino e também no período matutino. À noite, eles fazem um atendimento agendado, então, às vezes, eu levo meus alunos lá, né? Agora, com essa questão da pandemia, tudo ficou um pouco mais difícil, né? Mas vale a pena se você puder passar lá durante o dia, levar as crianças, levar a família, fazer um passeio mais intelectual, né? Vendo um pouco da nossa pré-história aqui da região, tá? Dentre animais que eu me recordo que existiram aqui, a gente tem uma preguiça gigante, um mastodonte, e o outro eu não me recordo agora. Mas lá eles têm réplicas, né? Bem bacana, bem interessante. E também lá tem uma coleção incrível, né? De rochas, vale a pena também olhar, visitar. Tem uma coleção muito bacana também de artefatos indígenas, porque aqui a nossa região, ela foi bastante explorada pelo garimpo, né? Então, os garimpeiros geralmente encontravam peças, né, machadinha, enfim, vários elementos aí ancestrais, e eles levavam até o professor Dr. Jesus Paixão, né, que é o curador lá do herbário. Não sei se fala assim curador, mas enfim, ele é o cara que manda lá no herbário. Então, no herbário não, gente, tô confundindo as bolas. No museu, tá bom? Então, fica a dica aí para você que tem vontade de conhecer um pouco mais, né, sobre a nossa história natural, visite o museu. E se você, porventura, tiver a oportunidade de visitar outros museus pelo Brasil, pelo mundo, vale a pena, é sempre um passeio muito enriquecedor, muito interessante. Eu sei também que alguns museus abrem visitação virtual, tá? Então, vale a pena também dar uma procurada aí para ver o que tem na rede, o que tem na internet. Mas, voltando, nós, os seres vivos, somos muitos e temos as mais variadas formas e tamanhos, desde corpos microscópicos, como o ácaro, até corpos gigantescos, como o da baleia azul. Alguns com forma, organização e funcionamento do corpo simples, como uma esponja do mar. Outros com a estrutura complexa de um mamífero. Apesar da grande diversidade, quase todos os animais apresentam uma característica em comum. São formados por milhares de células de diversos tipos. Então, todos nós somos seres pluricelulares. Grave esse nome.
pluricelulares ou multicelulares, tá? Então, nós somos seres que estão formados de 2 ou mais células. Vamos lembrar o que são células? São as menores unidades vitais, morfofisiológicas, autônomas de um organismo, tá? E de que tipo é a nossa célula? É uma célula eucariótica animal. A célula eucariótica é uma célula que possui núcleo, tá? E uma célula eucariótica animal, ela é heterotrófica, ou seja, ela precisa se alimentar de um outro ser. Então, nós todos, animais, precisamos nos alimentar de outros seres, tá? Então, nós não somos capazes de fabricar o nosso próprio alimento. Por isso, nós recebemos essa classificação, ó, heterótrofos. Nós temos, então, uma célula heterotrófica. Precisamos nos nutrir de outro ser vivo, tá? Continuando. Tá. Outro aspecto comum aos seres do reino animal é que obtêm o seu alimento a partir de outros seres vivos. Os animais habitam quase todos os ambientes no nosso planeta, podendo ser encontrados tanto em grandes altitudes, nas montanhas, quanto em profundas fossas marinhas. A maioria das espécies é capaz de se locomover, isto é, mover o corpo de um lugar para o outro. No entanto, há espécies que vivem fixas, ou seja, são sésseis no ambiente, como as esponjas do mar, tá? E alguns quinidários também, né? Como corais. Então, assim, gente, sempre que vocês ouvirem uma classificação mais generalista, sempre se atentem, porque às vezes tem exceção. Na biologia sempre tem isso, né? E especialmente aqui nos invertebrados a gente vê muita exceção, tá? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Quando forem resolver algum exercício, tá? Prestem atenção nas exceções, porque geralmente na biologia, assim, generalista, sempre tem alguma exceção, certo? Então, atenção nessa dica aí. Vamos lá. Qual que é a diferença de vertebrado e de invertebrado, você sabe? Muito fácil, gente. Vamos lá. Os estudados pela zoologia. Então, zoo quer dizer animal e logia estudo. Então, zoologia é a parte da nossa biologia queridíssima que estuda os animais, tá? Então, qual que é a diferença entre vertebrados e invertebrados? Os animais invertebrados, eles não possuem uma estrutura chamada coluna vertebral, tá? E os animais vertebrados já possuem essa estrutura. Então, aqui a gente vê essa estrutura aqui, ó. Aqui a gente vê um Homo sapiens, né? Uma espécie que nós conhecemos bem, né? Porque é a nossa espécie. Então, tá. E aqui no detalhe, ó, a gente vê as vértebras, né? E a gente vê um disco aqui, né? De cartilagem que faz, então, o ângulo, o ajuste, né? Para que essa coluna possa se movimentar sem se romper, né? Além da cartilagem, é óbvio que nós temos todo um arranjo de músculos, tendões, nervos, fáscias musculares que sustentam esse indivíduo em pé, né? Então, a nossa postura bípede, ela só é possível graças a esse sistema locomotor super eficiente, que é todo voltado para essa estrutura que é a coluna vertebral. Então, no desenho a gente vê aqui ó, as vértebras cervicais, que são essas aqui, ó, bem próximas do pescoço, né? Aliás, que formam o pescoço. As vértebras torácicas, que compõem a nossa caixa torácica. As vértebras lombares. O sacro, que já fica aqui na região das nádegas, né? E o cóccix, que já é o último ossinho, né? Lá em Minas, nós chamamos de sumirica. Não sei como é que é o dialeto aí da tua região, não sei de onde você veio. Mas a minha saudosa mãe era de Minas e ela sempre falava sumirica. Tá, vamos lá. Agora vamos entender um pouco mais sobre os invertebrados, tá?
Então, aqui no texto, a gente traz informações bem superficiais, tá? Então, eu quero que vocês leiam com calma aí o texto instrucional, mas para aproveitar o nosso tempo aqui, eu vou mostrar alguns materiais de aprofundamento, alguns materiais complementares aí à nossa apostila, tá? Então, só vai ter acesso a isso aqui quem puder realmente ter esse contato com as tecnologias, né? Infelizmente, a gente queria oportunizar esse contato para todos, mas não haveria material suficiente aí para a gente incluir tanta informação. A apostila ficaria muito grande e realmente para desenvolver tudo isso a gente precisaria de muito mais tempo. Então fica assim, essa parte agora como uma parte opcional da aula, tá? É a título de realmente conhecimento. Então, aqui, ó, a gente tem várias imagens de seres vertebrados e invertebrados, tá? Mas essa apresentação aqui não é teoria, tá? Mas aqui a gente pode identificar alguns animais, ó. Vertebrado, 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 vertebrado e vertebrado. Todos os outros invertebrados, certo? Então, vamos começar... Ai, desculpa, gente. Vamos começar com os poríferos. Eu mandei esse documento aqui para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, vocês podem ler com mais calma, tranquilo. Eu só quero mostrar para vocês aqui alguns pontos que eu acredito que merecem destaque para a gente fazer aquela básica revisão. Por que básica revisão? Porque creio que a maioria de vocês já devem ter estudado isso lá no seu ensino fundamental, tá? Se não estudou, vocês vão ver que é bem tranquilo, por mais que seja novidade, então, para alguns, é bem tranquilo. Só que na biologia a gente sempre encontra nomes técnicos muito específicos, então eu não quero que você se assuste com esses nomes técnicos. Tenha em mente o panorama geral. Então, os poríferos, quem são eles? São os animais mais primitivos que existem. Você olha para a cara de um porífero, você não imagina que é um bicho, que é um animal. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Olha como que esses animais são, ó. Isso aqui são esponjas, tá vendo? Elas são fixas, são sésseis, então elas não têm lugar. As esponjas são exclusivamente marinhas, né? E elas são filtradoras. Então, elas sugam a água de fora para dentro, saindo por essa abertura aqui. Cada uma dessas regiões tem um termo técnico, tá? Daqui a pouco a gente vai ver. Eu quero que vejam o vídeo. Vamos lá. Muito legal, né, gente? Então, olha, as características gerais dos poríferos são animais filtradores. Eles não têm tecidos verdadeiros, é um agrupamento de células que são diferenciadas, mas são muito semelhantes, né? Ou seja, não tem qualquer órgão ou sistema, como a gente tem vários órgãos, a gente tem fígado, a gente tem a própria pele, a gente tem coração, pulmão, né? Nós temos sistema respiratório, sistema excretor, sistema reprodutor, enfim, eles não têm nada disso, tá? E aonde eles vivem qual é o habitat deles? Eles são aquáticos, sendo a maioria marinho. E a estrutura corporal, por que tem esse nome porífero? Porque eles são animais que possuem orifícios, aberturas, são chamados poros, tá? Então, nós temos aqui, ó, o átrio ou a espongiocele, que é a cavidade interna por onde circula a água, e o ósculo, que é aquela abertura superior por onde a água sai, que a gente acabou de ver.
E o esqueleto, como é que eles conseguem ficar grande assim, né? Mesmo na água, com o movimento, mas eles têm uma estrutura fixa, eles não se despedaçam, né? Por quê? Porque existem espículas, que são estruturas pontiagudas, que podem ser calcárias ou siliciosas, então feitas de calcário ou de sílica, e tem uma rede de proteína, que é chamada espongina, tá? Opa! Cadê? Aqui. Tá. Então, quais são os tipos de células principais? Os coanócitos e os amebócitos. Os coanócitos são dotados de um colarinho, um flagelo e realizam a digestão intracelular. Então, como que esses animais comem? Através dessa célula que é especialista na digestão, tá? Então, o material filtrado vai para esses coanócitos e ali acontece a digestão. Intracelular significa dentro dessa célula aí chamada coanócitos, tá? E os amebócitos, presente no mesohilo, camada intermediária desse animal, locomovendo-se por pseudópodes e transportam os produtos da digestão. Aqui não tá aparecendo. Cortou aqui um pedacinho. Mas tá, isso aqui tudo você pode se aprofundar com mais calma, né? Mas eu quero mostrar aqui para vocês, certo? Aqui, ó, nós temos um coanócito, fica aqui na região mais interna e é por aqui que essa água sai daqui, né? O movimento da água é externo, entra por aqui, essas células, né? Através desse flagelo, captura os fragmentos, né? De alimento e faz a digestão e a água sai por aqui, ó, pelo ósculo. Então, qual que é o movimento da entrada de água num porífero? Passa pelo poro, aqui, ó, os poros são esses, tá? Passa pelos átrio ou espongiocelo e sai pelo ósculo, certo? Aí aqui nós temos outras células, ó. O amebócito, que fica aqui nesse tecido intermediário. Nós temos as espículas, e aí a gente sabe que tem de dois tipos, né? De calcário ou de sílica. E os pinacócitos, que são essas células de revestimento externo aqui, tá? Vamos ver. Ah, tá. Aí aqui a gente tem um slide, né? Mostrando que pode acontecer a reprodução assexuada, então uma esponja forma um broto, que é um clone dela mesma, né? Então um brotamento, e pode acontecer a reprodução sexuada. Em biologia, quando a gente fala reprodução sexuada, pessoal, lembre-se que é encontro gamético, tá? E a gente vê isso aqui, ó. Certo? Ó, nós temos o indivíduo masculino, o indivíduo feminino, então o masculino libera os gametas, né? Que vai ao encontro, ó, que vai ao encontro do indivíduo feminino, fecunda, forma larva, invaginou, fixa no substrato e aí se desenvolve, tá? Então, por que a reprodução sexuada é importante? Porque aumenta a variabilidade genética daquela população. Isso significa que aquela espécie tem mais chances de sobreviver a diversas mudanças aí climáticas. E a reprodução assexuada é importante por quê? Primeiro, porque ela é muito eficiente, né? Muito rápida, então ocupa uma região bastante diversa, tá? Então, os dois tipos de reprodução têm a sua importância, tá? Aqui é um tipo esquemático, né, que mostra a morfologia desses poríferos, né? Então, a gente viu um modelo assim, mas nem toda a esponja é desse jeito, né? Então, aqui o tipo ascon, o tipo sicon, o tipo leucon. As próprias esponjas de tomar banho, antigamente, eram animais, eram poríferos desse tipo aqui, tá? Hoje em dia, a maioria são de plástico, né? Artificial, e algumas são de vegetal, que é aquela bucha vegetal, né? Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar a esponja, né? De espongina mesmo, de um animal marinho. Vamos
conhecer um pouco mais agora dos quinidários. Então, esse nome vem o quê? Vem de animal que tem uma estrutura urticante, tá? Então, são animais que a gente costuma ver muito assim em notícias meio trágicas, né? Por que que eu tô falando isso? Eu vou dar exemplos aqui, ó. Quem nunca ouviu falar de um ataque de água-viva? Quem nunca ouviu falar sobre um animal muito perigoso e mortal? Vespa do mar. Inclusive, é um dos animais mais perigosos, mais mortais do planeta, né? E quem nunca ouviu falar que, em decorrência do aquecimento global, vários recifes de corais foram branqueando, né? Ou seja, foram morrendo e perdendo a diversidade, isso impacta em perda de biodiversidade, enfim. Né? Então, assim, esse grupo é um grupo muito interessante. Eles são bioindicadores de qualidade de ambiente, assim como os corais, né? E as anêmonas também. E também são animais assim que geram muita curiosidade, especialmente porque nós não conhecemos todas as espécies. Aliás, de nenhum desses filos a gente está assim totalmente seguros de que conhecemos todas as espécies. Existem muito a se pesquisar ainda, tá? Então, quais são as características gerais dos quinidários? São animais com forma de pólipo, que são fixos, né? São sésseis, ficam parados, ou em forma de medusa, que são, nadantes, né? Livres. Eles são diblásticos. Diblástico quer dizer que é um animal que, durante o seu período embrionário, é formado de 2 tecidos embrionários, tá? E tem urticantes, chamados quinidoblastos ou quinidócitos. A simetria é radial e são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva, que é a cavidade gastrovascular. O hábitat, ambientes aquáticos, sendo a maioria marinho. Então, tanto os poríferos quanto os quinidários não são muito familiares para nós, mato-grossenses, né? Por quê? Porque nós não temos contato com o oceano, a não ser que você seja de uma região que era litorânea, né? Aí você vai ter, com certeza, uma vivência muito maior. Mas eu que nunca morei numa cidade litorânea, eu não tenho essa vivência para falar assim desses animais. Então a gente conhece graças a esse intercâmbio aí virtual, por livros, documentários e vídeos, né? Mas são animais fantásticos. E quais são as classes, né? Hidrozoa, onde predomina a forma de pólipo, que são as hidras, caravela portuguesa. E Sifozoa, esses nomes estranhos assim, tá, gente? É porque estão em latim, vamos lembrar. Toda terminação, toda terminologia científica, ela é feita na língua latim, que é uma língua considerada língua morta, porque em nenhuma nação se fala latim. Tá? Então, essa é a linguagem da ciência. Então, e Sifozoa formas de pólipo e medusa, né? Sendo a medusa predominante, é o caso da água-viva. Antozoa predomina a forma de pólipo, que são os corais e as anêmonas. E a cubozoa predomina a forma de medusa, as vespas do mar, tá? Agora aqui eu vou mostrar para vocês. Então, esse é um exemplo de um pólipo. Parece uma mãozinha para cima, né? E aqui uma medusa, tá? Então, ficam aí com os tentáculos, né? Nadando para lá e para cá. Esse aqui são os quinidoblastos. Então, quando um quinidócito, né, entra em contato com um agente aí que está passando, né? Ele dispara esse filamento urticante e é o que vai permitir a alimentação desse animal. Deixa eu ver se aparece aqui, tá? Aqui mostra a reprodução sexuada. Então, a gente vê um macho e uma fêmea liberam seus gametas, o encontro acontece extracorpóreo, e aí forma blástula, glástula, plândula, fixação, e assim vai. Aí, a partir daqui, quando forma o pólipo, aí nós temos uma replicação assexuada, né? Que aqui, então, ó,
cada uma dessas faces aqui brota, né, sai e libera uma nova medusa, tá? É muito comum essa alternância de geração nos quinidários, né? Ora pólipo, ora medusa. Não acontece com todos, mas é comum, tá? Aqui a gente vê um exemplo de brotamento, assim como acontece nas esponjas, né? Então, a gente vê aqui uma anêmona que tá brotando, ó. Aí aqui nós temos vários exemplos, ó, anêmona, caravela, uma água-viva, uma hidra, até com um brotinho aqui. E aqui uma vespa do mar, tá? Ah, importante dizer que algumas hidras são assim, ó, microscópicas, muito pequenas. Vamos falar agora dos plateumintos. Eu vou dar uma acelerada, tá, gente? Porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Como eu falei, tem muito material bacana para a gente se aprofundar. Eu quero chamar a atenção de vocês agora para esses dois próximos fios, tanto os plateumintos quanto os nemateumintos, eles são conhecidos como vermes. Então, requer bastante da nossa atenção, né? Por quê? Porque muitas vezes nós somos acometidos por algumas verminoses e a gente não associa alguns sintomas a, isso aqui pode ser verme. Mas é muito importante a gente fazer um acompanhamento com o nosso médico, né? E também, gente, desvermifugar a família inteira, os animais de estimação, pelo menos 2 vezes no ano, tá? Então, assim, a gente sabe que existem alguns vermífugos de amplo espectro, que pegam vários tipos de vermes. Mas, geralmente, o que acontece? A gente alterna. Uma vez a gente toma uma base, por exemplo, de albendazol e outra a gente toma a base de um outro componente químico lá que eu esqueci, mas a gente faz essa alternância, tá? Por quê? Porque tem um tipo que não pega um verme chamado oxiurus, sabe? Aquele verme que dá coceira no bumbum. Então, às vezes a gente acaba tomando um vermífugo e a gente acha que vai pegar o oxiurus, mas não pega, tá? Então, a gente tem que fazer essa alternância. Então, vamos lá. Vamos falar dos plateumintos primeiro, ó. Plato, corpo chato. Então, são vermes de corpo achatado. São triblásticos, ou seja, tem 3 folhetos embrionários. Acelomados, não tem uma estrutura embriológica chamada celoma, não tem, tá? E tem simetria bilateral, se a gente cortar em 2 planos, serão 2 planos, 2 metades iguais. Habitat, então eles têm vida livre, terrestre ou aquático, de água doce ou salgada, mas temos também espécies parasitas e essas são as perigosas, essas que formam, né, que provocam as verminoses, que eu falei, que merece a nossa atenção, tá? Então, nós temos a classe turbelária, que é o exemplo de um animal livre, que é muito simpático, muito estudado, que é a planária. E as classes trematoda, que aí nós temos um animal super perigoso, que é o Esquistossoma mansoni, que é o causador da barriga d'água, uma doença chamada também de esquistossomose. E a classe cestoda. E aí nós temos 2 tipos de tênia aqui, tá? A tênia solium, que causa astenias e a cisticercose, e ela ocorre na carne suína, e a tênia saginata, que causa ateníase e ocorre na carne bovina. Então, sempre que você for se alimentar de carne, procure uma carne de boa procedência e de preferência faça um bom cozimento, tá? E aí eu deixei aqui separado, ó, para vocês um slide que mostra uma carne de porco infectada por cisticerco, tá? Que são esses ovos aqui com a tênia dentro, tá? São ovos de tênia. E esse material, quando você ingere, ele não vai para o teu estômago, ele vai para outras áreas. E isso, inclusive, pode ir até o seu cérebro. Então, às vezes, você já ouviu falar, de repente, fulano tem verme na cabeça. Que verme que é esse? Geralmente é essa, tá? A cisticercose, uma doença que muitas vezes é fatal, não tem tratamento, né? Algumas vezes pode sim resolver com medicação, outras vezes precisa de uma intervenção cirúrgica.
cada caso é um caso, aí é um neurocirurgião que vai avaliar, né? Eu sou apenas uma professora de biologia, né? Então, eu sempre recomendo aos meus alunos, pessoal, na dúvida, em algum sintoma aí, procure ajuda médica, tá? E falando em sintoma, vamos entender um pouco mais, então, dessas verminoses. Antes de eu falar das verminoses, eu quero mostrar que a planária, olha, é muito usada, as provas sempre mostram ela, né? Então, essa aqui é a planária, vida livre, paz e amor, tá em água doce, tá? É super fofa, não faz mal para ninguém, tá? E aí você vai encontrar vários sistemas aí sendo explorados, né? Ela tem essa característica dela ter um alto poder regenerativo, então você corta, ela renasce das cinzas, fênix, né? Brincadeiras à parte, mas isso mostra como que a espécie foi se especializando, né, para superar os obstáculos ambientais. Bom, vamos lá. Vamos falar da teníase, né? Então, provocada pela tênia sólio ou tênia saginata. Então, elas podem estar tanto na carne de porco, tênia sólio, quanto na carne de boi, tênia saginata, tá? Então, quem que é o hospedeiro, né? Então, assim, a gente tem deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui. Ótimo. Então, a gente tem o seguinte, ó. Os hospedeiros intermediários são esses animais, o porco e o boi, tá? Quando eles se alimentam de alimentos, né? Se alimentam, ingerem alimentos, né? Contaminados por ovos, esses ovos eles ficam armazenados na musculatura, tá? E aí, quando uma pessoa, então, ingere essa carne mal passada, se ela estiver bem passada, esse ovo aqui, ele mata, tá? Mal passado, o que que acontece? Ó, o hospedeiro definitivo, que é o homem, passa pelo sistema digestório e vai se alojar aqui no intestino delgado. E a tênia, né, ela é muito gulosa, vamos dizer assim, né? Ela também é conhecida por solitária. E às vezes ela chega a comprimentos absurdos, né? Então, por mais que a pessoa coma, ela absorve muito dos nutrientes e a pessoa acaba ficando desnutrida, tá? Deixa eu ver se tem sintomas aqui pra gente compartilhar. Aqui é uma foto ampliada, né? Uma microfitocromáfria. É uma foto do microscópio. Aqui, ó, a cabeça, né? A escólex da tênia solium e aqui da saginata. Tá. Aqui não fala de sintomas. Tá. Mas aqui fala, ó. Vamos ver. Tá, teníase. Ó, sintomas da teníase: anemia, fraqueza, fome constante e até obstruções intestinais e apendicite. Então, dor no baixo ventre, né? No abdômen. E a cisticercose. Sintomas: a gravidade desse tipo de contaminação depende de onde o cisticerco se instala. Em casos mais graves, forma um cisticerco no cérebro, causando lesões irreversíveis. Aqui não fala outros sintomas, infelizmente. Bom, então, basicamente, pessoal, todas as verminoses hábitos de higiene pessoal e de higiene coletiva, que é o que a gente chama de saneamento básico, né? Então, ó, primeira coisa, ter um bom sistema de saneamento básico, ter esgoto, ter uma fossa séptica realmente isolada, com o tratamento adequado desse resíduo, né, para não contaminar todo o solo, o lençol freático, senão lascou tudo, né? Lavar bem os alimentos que são consumidos crus, como frutas e hortaliças, tá? Não adianta você fazer uma baciada e jogar lá na bacia o alface e achar que tá limpo. Você tem que lavar em água corrente, tá? Beber água apenas tratada quer dizer o quê? Que você precisa
precisa ou ferver a água, ou filtrar a água, ou as duas coisas. Eu vou falar como eu, indivíduo, eu, professora Graciele, faço na minha casa. Eu uso a água da rua e a gente sabe que, infelizmente, nem sempre ela vem com uma boa qualidade. Então, eu faço duas filtragens. Eu faço a filtragem com um filtro esse de carvão ativado e depois eu coloco num filtro de barro. Sabe aquele filtro, tio João? Eu uso aquele filtro também. Então, eu uso a água depois que ela foi filtrada 2 vezes. Existem filtros muito eficientes, tecnológicos, aí fica a seu critério. O importante é você não beber água direto da torneira, tá? Sempre filtrar. E se você pode ferver, também pode ser uma possibilidade, tá? Outra coisa, aqui. Lavar sempre as mãos e evitar levar à boca objetos e mãos sujas. Porque a mão, a gente toca em vários lugares, e às vezes esses lugares estão contaminados. Aí você coça o olho, você coça o nariz, você passa a mão na boca, né? Então, gente, evitar. Não só em relação à verminose. A gente está vivendo uma pandemia onde a gente vê que esses hábitos de higiene podem salvar vidas, né? Não só para evitar a Covid, para evitar inúmeras doenças, tá? Então, as nossas mãos não podem ficar perto do nosso rosto, certo? Aqui nós temos vários veículos de entrada para o corpo. Beleza. Tá. Então, já vimos 2 doenças aí. Vamos ver agora a esquistossomose, provocada, então, pelo esquistossoma mansoni. E esse verme, ele fica alojado nesse caramujo, Bionfalaria, tá? Então, geralmente, quem anda de pé descalço, né, em áreas contaminadas, pode se contaminar. E aí, ao evacuar, evacua ovos e pode contaminar outras regiões, tá? Então, aqui a gente tem, ó, a fêmea, que é essa pequena, que fica dentro do macho. Esse aqui é o esquistossoma mansoni. E aqui a gente vê um indivíduo com sintoma, por isso que se chama barriga d'água, tá? Porque dá muito edema, ó, incha muito, certo? Aqui a gente tem o ovo do esquistossoma, e aqui a gente tem a cercária, né? Que é um outro modo de vida dele. Vamos falar agora dos nemateumintos, tá? Então, são animais de corpo fino e tubular, triblástico, pseudomonados, bilaterais e protostômios. Isso aqui, esse negócio de ser protostômios ou deuterostômios, significa que tem boca e ânus, tá? O protostômio tem boca e tem ânus. Então, onde que estão esses vermes, né? Alguns são de vida livre, terrestre ou aquático, de água doce ou salgada, e tem espécies parasitas de animais e plantas. Então, a gente tem, ó, exemplo, a lombriga, o nome científico dela, a Ascaris lumbricoides. O oxiurus que eu falei, ó, Enteróbios vermiculares. Aqui a gente tem o amarelão, a Ancylostoma, que causa a doença amarelão. Ancylostoma duodenale ou Decatur americanus. E aqui que causa a filariose, a Wolkeria bancroft. A filariose também conhecida como elefantíase. Eu deixei aqui também separado para vocês fotos que mostram esse mosquito, que é um mosquito comum do gênero Culex, né? Que às vezes a gente fica tão focado na dengue, né, na chikungunya, enfim, fica tão preocupado com a Aedes que a gente esquece que outros pernilongos também são perigosos. Então, tá aí a prova, ó. Isso aqui é um mosquito comum que, se tiver contaminado desse nemateuminto chamado Wolkeria brancofote, é esse aqui da foto, pode dar essa doença chamada elefantíase, que dá um edema, principalmente nas regiões posteriores, mas não é só perna não, gente. Pode acontecer esse edema no saco escrotal, no seio, tá? Então, tem fotos bem chocantes aí sobre essa doença. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, sim, olha, vamos falar aqui um pouquinho das caridíase, tá? Que é um indivíduo que tem lombriga. Às vezes a gente fala assim brincando, mas a gente não tem noção da gravidade dessa doença, tá? Então, assim, é uma das verminoses mais disseminadas pelo mundo. E no Brasil, a gente sabe que a gente tem um país que é muito carente de saneamento básico. Então, dá uma olhada como que tá esse paciente, olha.
um menino saindo os ascaris peluanos. Olha como que tá esse intestino delgado, cheio de ascaris, tá, gente? Isso aqui é uma judiação, tá? Desculpa mostrar isso para vocês, mas realmente é muito importante a gente levar esse choque de realidade, porque isso aqui não é em outro lugar muito longe daqui, não, tá? Isso pode estar acontecendo com alguém do nosso círculo de conhecimento, né, do nosso círculo social. Então, é muito importante a gente fazer essas orientações para vocês, tá? Aqui a gente tem o ancilostoma duodenale, que provoca ancilostomose, o amarelão. Deixa eu ver se tem mais foto aqui. Aqui a gente tem a doença Opsiurus, né, que também é chamada de enterobiose, e o verme, o Enterobius vermiculares. E assim, aqui ó, também conhecida como opsiurose. E é muito, muito comum a gente ver isso, principalmente em criança. Mas se a criança está contaminada, contamina a família toda. Então é muito importante quando a gente faz a vermifugação em alguém, a gente tratar a família toda, inclusive papagaio, periquito, gato, galinha, todo mundo, tá? Então todos os animais que estão na propriedade também precisam ser tratados. Bom, aqui vocês estão vendo, né? Mais imagens. E aqui da filariose. Lembra que eu falei que o seio também pode ser acometido? Tá, vamos para o próximo filo. Filo das minhocas, né? Animais de corpo metabolizado, ou seja, segmentado em anéis, tá? Então, alguns são de vida livre, terrestre, ou aquático, de água doce ou salgada. Então, a gente tem, ó, exemplos, minhoca, um poliqueta marinho, muito bonitinha, e a famosa sanguessuga, vocês sabem que elas são terapêuticas, né? E é do grupo da minhoca. Então, assim, esse filo tem, além de ter essa importância terapêutica por causa da sanguessuga, né? Também tem uma importância ecológica muito grande. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque eu já estou falando um bom tempo e vocês vão dormir comigo aqui, né? Mas é importante a gente lembrar que a minhoca dá fornece, né, um serviço ecológico muito importante, que é a produção do humus, né? Isso faz uma ciclagem de nutrientes aí no solo, e eu diria que junto dos fungos e das bactérias, esse grupo é totalmente responsável pelo que comemos, né? Porque o que comemos vem do solo, né? Direta ou indiretamente. Bom, esse filo aqui, gente, é pra louco, tá? Já vou falando. Eu tenho uns amigos aí que são apaixonados por artrópode, né? Eu tenho um grande amigo, queridíssimo, super inteligente. Hoje ele é doutor em formigas. Ele ama formiga. Eu digo que ele é louco, porque são muitos, muitos animais, gente. Esse filo é gigantesco, tá? E uma coisa importante sobre os artrópodes é que eles têm um esqueleto externo, chamado exoesqueleto, tá? E eles são metamorfose, tal. Eles vão mudando, né? Eles têm várias fases de vida, tá? Então, aqui a gente tem, né, a curva de crescimento dos artrópodes. E aí a gente tem várias classes aqui, aí, que vocês estão vendo, insecta, aracnídeos, crustáceos, miriápodes, que tem as classes, os diplópodes e os quilópodes, e é interessante a gente lembrar que os diplópodes, né, que são os piolos de cobra, são inofensivos, já os quilópodes são extremamente perigosos e podem provocar acidentes graves. Aí aqui a gente tem fotos, né, mostrando alguns insetos, aracnídeos, né, escorpião e aranha, crustáceos e diplópodes, que são os piolos de cobra, embuá, algumas pessoas chamam embuá, né? E os quilópodes, né? Que são as lacrais, tá? Aqui nós temos mais características de cada um desses grupos. Tarará, deixa eu ver o que mais. Acho que assim, os moluscos, vamos falar dos moluscos, esqueci dos moluscos. Molusco, animais de corpo mole. Então, nós estamos falando de quem? Do mexilhão, da lula, do polvo, do caracol, da lesma, desses carinhas aí, tá? Aqui nós temos as várias classes, né, de moluscos. Aqui uma curiosidade sobre
formação da pérola, acredito que já é de conhecimento de vocês, né? Que pode ser devido à incorrência de uma pedrinha, de algum material inorgânico ou até da contaminação de um parasita, que aí forma a pérola, né? Dentro de uma ostra, tá? E o último filo são os equinodermos, né? Que são animais que têm simetria radial quando adultos, celomados, com esqueleto interno e metameria, ou seja, não são segmentados. Eles são animais de vida livre e exclusivamente marinhos. Então, nós temos ouriços do mar, estrela do mar, bolacha da praia, pepino da praia, entre outros. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo de uma estrela do mar, né? Tá, aqui nós temos as classes, né? São 5. Estrela do mar, ouriços do mar, pepino do mar, lírios do mar, serpentes do mar. E aqui, aí, estrela do mar, ouriço do mar, serpente do mar, pepino do mar, tudo do mar, né? E lírios do mar. Então, por mais que às vezes a gente olhe isso aqui, né? E não caia a ficha de que é um bicho, que é um animal, mas é, tá? Então, eu termino aqui esse mundo grandioso, né? Dos invertebrados. Desejando, então, que vocês possam se aprofundar, né? Buscar mais informações ainda, caso vocês tenham gostado desse assunto. Peço mais uma vez que vocês se policiem, se vigiem, né? Orientem as pessoas que estão à sua volta sobre a questão das verminoses, né? Eu queria ter tido mais tempo de estar trabalhando isso em sala, porque eu acho isso extremamente importante. Então, reforcem, pessoal, as medidas de higiene, tá? Na sua casa, no seu local de trabalho, se cuide, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.